Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. E eu gostaria de chamar a atenção de todos para um assunto muito relevante. Hoje eu quero fazer uma análise sobre o capítulo 1 de João, do verso 1 ao verso 13. Fazendo minhas palavras de Shaul, falando do Eterno na presença do Eterno, chamo a atenção dos meus telespectadores para uma análise à luz da verdadeira hermenêutica. O primeiro capítulo de João, do verso 1 ao verso 13. Saibam que vocês irão ouvir revelações inéditas neste capítulo, o que os pregadores de religião não conseguiram explicar, pelo fato de não ser da responsabilidade deles, é claro. E a Yahuana faz alusão ao começo da história cósmica envolvendo a natureza divina e a natureza humana. Fala sobre o mistério da criação de um ser humano que libertaria o povo de Israel. Alude-se à luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Agora chamo a atenção dos meus telespectadores inteligentes a uma verdade indubitável que não sabeis. Pelo fato de não haver explicação por parte dos intérpretes vulneráveis da religião. João diz que o Messias é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. As pessoas interpretam erroneamente dizendo que o Messias é de todos os homens da terra, da humanidade toda, por causa dessa falsa interpretação que eles usam, não entendendo ou desconhecendo o sentido do verbo iluminar, passam para as pessoas neófitas uma interpretação segundo o seu bel prazer e fazem das pessoas presas de seus fúteis conhecimentos mirabolantes. Mas eu estou aqui para revelar-lhes a verdade, doa a quem doer. Vamos para a explicação do verbo iluminar, como é referido pelo emissário do Messias, o Yahuana. Iluminar quer dizer dar luz, dar reflexo, fazer aparecer o que está escondido dentro da casa. Isto não diz absolutamente que o Messias seria desses que haveriam de ser iluminados. Agora, falando do Messias como guia dos predestinados remanescentes de Israel, ele não seria a luz que iluminaria, mas a luz que alumiaria. São dois verbos discrepantes, dignos de grandes avaliações gramaticais, porque do contrário as pessoas irão dar uma interpretação ao texto de forma caótica e assim prejudicaria a vida espiritual de muitas pessoas por falta de conhecimento excêntrico da verdade. Nesse texto bíblico, luz significa verdade. E ele, o Messias, é a verdade evidenciada por João. O Messias é o que guia os seus, por isso ele é a luz e ele é a verdade. Entendam o segredo. Iluminar é dar reflexo de longe, significando que os homens teriam noção de sua presença na terra, mas nada de tê-lo como seu guia. Como eu já disse, neste capítulo, vocês vão de ver mistérios que nunca foram revelados, porque não faz parte da responsabilidade dos intérpretes vulneráveis da religião. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Está muito claro que o Messias não morreu pela humanidade, como os falsos pregadores dizem, mas ele deu a vida por muitos. Agora veja a interpretação segundo o verbo alumiar e o verbo iluminar. Alumiar quer dizer é ensinar, é guiar, é conduzir os que são alumiados. Sim,
Esses são levados pelo Messias ao reino milenário, pois foi para isso que ele veio ao mundo. Se Ahuhana estivesse falando da luz que alumia, então seria o Messias guia de todos os homens da terra. Iluminar não significa nada do que o povo enganado tem ouvido. Enfim, vamos dar início do primeiro versículo e vocês hão de convir que aqui nesse texto há muitos mistérios a serem revelados. O que dentre 2000 anos nunca houve uma pessoa com capacidade metafísica para falar isso ao povo. E aqui vocês ouvirão a verdade, doa a quem doer. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahu, e o verbo era Yahu. E Ahuhana começa revelando que todas as coisas que foram criadas veio a existir por meio da fala do Criador. A palavra estava com Yahu e todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Observem em Gênesis, no capítulo 1, sobre a criação, e veja como exemplo, Deus disse, haja luz, e disse Deus, produza a terra erva verde. É só um exemplo para vocês virem que foi sempre o Criador que falou. Não há nenhuma outra pessoa com ele nestes textos. E continua o João falando, na palavra estava a vida. Quer dizer, a palavra de Yahu é a vida. E a vida é a luz dos homens. Evidentemente que estes homens são os homens criados, predestinados, remanescentes de Israel, criado pelo próprio Yahu para o seu filho. Vale salientar que os homens alumiados pela vida, neste texto, não quer dizer homens do mundo, mas os homens eleitos de Yahu para serem alumiados, ou seja, guiados pelo seu filho Yahushua. Convenhamos que a luz aqui é a palavra de Yahu. A palavra de Yahu é a verdade. A verdade diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A verdade do alto chegou na terra, mas a terra não a reconheceu. Esta terra é Israel. Israel é o povo criado por Yah, é a nação de Yah. Então a verdade veio e os homens de Yah não reconheceram e rejeitaram a palavra de Yah. Quer dizer que a verdade do alto chegou à terra, a terra de Israel. Mas os homens de Israel preferiram as trevas, ou seja, a mentira. Então houve um homem enviado de Yahu, cujo nome era Ahuhana. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Lembrem, sempre que se fala em luz, se refere à verdade. E o evangelista diz que João Batista veio para que todos acreditassem no Messias por intermédio dele. Não era ele a luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Estes homens iluminados pela luz divina não são os homens humanos da terra, de modo geral, mas os homens escolhidos por Yahu para virem à glória do alto. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nesse pequeno texto, deparamos-nos com alguns erros dos ilustres intérpretes da Bíblia. Quando Ahuhana diz que o Messias estava no mundo e o mundo foi feito por ele, os intérpretes erroneamente entenderam que João estava falando da humanidade e do mundo universal. Até hoje nunca ouvi um teólogo de religião entender esse texto, e vocês terão agora a oportunidade de ouvirem verdades encobertas há quase 2000 anos. Vejam o mistério e observem essa preposição designativa de várias coisas. Por eles, intérpretes, fazem uma confusão quando não entendem o sentido gramático da preposição.
não entendem ou não querem explicar, porque há muitos pregadores, teólogos, homens intelectuais, mas não estão nem aí para revelar verdades. Certamente não é da alçada deles falar a verdade para o povo, mas como estamos dentro de um comentário, falamos dessa forma. Quando os intérpretes leem para você o texto que diz, e o mundo foi feito por ele, eles entendem que João está dizendo que o mundo foi feito pelo próprio Messias. Mas olhando as designações da preposição, por ele quer dizer por causa dele. Observem o que está escrito aos Colossenses capítulo 1, verso 15. O Messias é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ou como ele poderia criar alguma coisa se ele é a primeira criatura que o Eterno fez em sua presciência? Porque todo o seu projeto eterno foi feito com base no seu Filho. Tudo dentro da presciência e a predestinação divina. Mas os intérpretes continuam errando quando leem que o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Dizem que esse mundo que não conheceu o Messias é a humanidade. Nada disso, minha gente. O mundo que foi feito por causa do Messias foi o mundo remanescente de Israel. Grande parte desse povo está também por aqui, no meio das religiões. Vejam o que disse o sumo sacerdote Caifás em uma reunião no Sinédrio de Jerusalém, quando estavam a planejarem a morte do Messias. Vejam o que foi dito pelo sumo sacerdote Caifás. Em João capítulo 11, versos 49 a 52. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: não percebeis que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que o Messias morreria pela nação de Israel, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Iarro que estão espalhados por toda a terra. E a intenção da morte do filho era para reunir todos os filhos de Iarro num só povo. Essa profecia está se cumprindo hoje. O Messias veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Iarro. Vejam, o verbo receber está no indicativo presente, que o texto se refere tão somente ao tempo do Messias na terra. Quem o recebeu no tempo presente se tornou filho. Nada a ver quando os pregadores dizem que se alguém aceitar a vida da religião, se torna filho do Eterno, como eles chamam filhos de Deus. Quem recebeu o Messias naquele tempo, recebeu para morrer. Aceitar o Messias na vida, no seu tempo, era aceitar a morte. Muito diferente do Salvador das religiões, que as pessoas o recebem e continuam vivendo uma vida quieta no meio dos adversários. Hoje alguém poderia também se tornar filho de Iá se aceitar o verdadeiro Messias. Os que se tornaram filhos do Altíssimo não nasceram do homem, mas do alto. Isto quer dizer que os tais são predestinados em Abraão para se juntarem ao Messias no passado e no futuro. Estes filhos, estes remanescentes, estes predestinados para
o Messias, não são naturais da carne nem da vontade do homem, mas nasceram do Altíssimo, quer dizer, gerados pelo poder espiritual. Estes que o Messias perdoou os pecados são somente os remanescentes de Israel. Não tem nada a ver com a religião da terra. Esta é a verdade, doa a quem doer. E para concluir, todos estes que hão de se juntar ao Messias são remanescentes de Israel. Não tem nada a ver com a religião da terra. Absolutamente nada. Se alguém quiser saber mais sobre este assunto, é só me adicionar no meu Face, Ivan Lopes, ou então me escrever para o meu e-mail, pr.ivanlopes@hotmail.com, e eu estou aqui para te ajudar.